Bom dia, meus alunos, minhas alunas. Hoje a gente vai fazer uma aula prática, uma atividade um pouco diferente. Vamos aqui ao campo, visitar alguns terrenos baldios aqui onde eu moro, para tentar observar algumas deficiências nutricionais de algumas plantas. Então, sem demora, bora! Vamos aqui observando, entrando aqui um pouco em algum terreno baldio. Tentar observa aqui, olha cá. Vamos aqui olhar, se vocês observarem, né? Essas plantas, elas estão apresentando, observem, uma coloração arroxicada no ápice. Observe essas poáceas, né? Elas estão frequentemente, se vocês observarem, com arroxicamento. Vamos observar se tem outras poáceas com essa caracterização, né? Vocês observam, não sei se vocês estão notando, ó. Elas estão com a folha um pouco arroxicada, né? Alguma síndrome de deficiência, olha cá. Veja outra planta, ó. Olha como está a folha, né, dessa poácea, né? Totalmente arroxicada, né? Teoricamente as folhas elas deveriam estar verdinhas, né? Como essa daqui. No entanto, observamos nesse caso, olha a coloração da folha nesse caso aí. Se a gente tentar dar uma andada um pouco mais aqui para verificar no terreno, a gente observa novamente, olha lá, a presença do arroxicamento no ápice das folhas, em alguns casos, né, e na folha inteira. Então, esse quadro um pouco frequente, comum. Observe cá novamente, ó. Olha cá, estou tentando focar para vocês, ó, a folha roxa, né, observamos, né? Então, ó, novamente ela presente aqui em outras plantas, tá vendo? Na mesma. Olha essa planta aqui. Observe aqui a folha no ápice, ó, nas bordas. Esta aqui, o ápice totalmente roxo, né? Observamos aqui a coloração. Não sei se vai dar para visualizar, mas nesse primeiro momento a gente observa dessa forma, ok? Vamos andar para outro local para visualizar outras características. Observe aqui, vou aproximar, olha aqui um indivíduo, olha como está a folha, vocês perceberem aí, ó, apresentando uma clorose, né? Nessa clorose, você observe que a nervura, vamos tentar aproximar ao máximo, ó, a nervura esverdeada, né? Vamos verificar outros indivíduos da xanana para verificar aqui nessa mesma área, né? Observe cá, olha aqui a folha apresentando pigmentações, despigmentações da folha. Observe lá, presta ilustrar essa folha aqui, pessoal. Olha a folha, deixa eu tentar retirar aqui a folha para vocês verem, ó, apresentando manchas cloróticas, né? Você observar essas manchas estão bem organizadas, né? Ou seja, a área, vamos pegar aqui outra, tentar ver outros indígenas aqui no meio, aqui no centro, ó. Opa, desculpa. Olha essa planta, olha qual o estado dessa planta, olha como está, ó. Apesar de você estar observando a planta com um estado ainda jovem de desenvolvimento, né? Mas as folhas, observe essa, totalmente amarelada. Observe que em direção ao ápice, observe, o ápice ela está com folhas mais verdes, né? Mas à medida que vai o ramo, você vai verificando mais embaixo do ramo, você vai ver que as folhas vão ficando mais amarelas, ó, próximas ao ápice, um pouco mais verdes, porque o vento está batendo, ela às vezes perde o foco, mas veja, um pouco mais verde. E à medida que vai baixando, ficando mais próxima, mais na base do ramo, as folhas vão ficando um pouco mais amareladas. Como vocês já percebem, nessa área aqui, nessa nova área que nós estamos observando aqui, as xananas, elas estão com esse mesmo com esse problema. Observe aqui que já as poáceas que a gente observa aqui, ó, diferentemente da outra área, elas estão verdinhas, ou seja, elas não estão apresentando aquela coloração arroxicada como a gente observava na outra área. No entanto, quando a gente pega xanana, por exemplo, aqui é uma turnerácea, né? O que nós observamos nas xananas?
nas folhas mais próximas à base, não no ápice. Opa, tá focando. Tem uma folha aqui, ó. Elas estão com clorose internerval, né? E à medida que vai se aproximando do ápice, as folhas vão ficando mais verdes. Não sei se dá para visualizar. No entanto, olha cá, a mesma espécie. Vou pegar aqui folhas mais próximas ao ápice, à base. Olha lá como está a coloração, certo? Com clorose. Então vamos pegar aqui algum indivíduo mais jovem, pequenininho. Outro indivíduo pequeno de Xanana. Olha lá o que acontece. As folhas da base um pouco a mais esverdeadas. Bom, vamos para outra área para visualizar outras questões. Vamos entrar nessa outra área. Essa área, na verdade, está entrando mais para quê? Para a gente observar, por exemplo, como é o estado de Xananas em bom estado de conservação. Vamos pegar aqui outras Xananas. Ó, nesse caso, ó, mesmo estando em outra área, olha como a Xanana está. Toda ela verdinha, tanto as folhas que estão no ápice, como as folhas que estão mais embaixo. Observe que nesse ramo aqui, que eu vou tocar agora o ramo para vocês verem, esse ramo aqui, né? Então você tem tanto as folhas da base, como as folhas próximas ao ápice, todas. Deixa eu ver se eu distanciei um pouco para ver se foca. Não dá para focar não, mas todas verdinhas, se vocês observarem. Que mostra, né, que aqui, diferente daquele outro local, a Xanana não está expressando aquela síndrome. Olha aqui, vou pegar um outro caso aqui, ó. Outro Xanana que vai chamar a atenção por quê? Porque veja, a Xanana em si, essa planta, olha cá, ela está toda verdinha na base. No entanto, observe, uma outra plantinha aqui embaixo, olha lá, essa planta está apresentando, ó, clorose internerval. Ou seja, nesta área, essa plantinha, se vocês observarem, vamos ver, é uma liana, né? Vamos puxar aqui, esse está meio difícil. Mas ó, toda ela está apresentando, vocês estão observando, a clorose internerval bem clara na folha, né? Agora, da mesma espécie, ó, indivíduos ou folhas, por exemplo, ela não está com clorose internerval, ou seja, eu estou tentando identificar se são folhas jovens ou folhas da base. Folhas da base. Aqui está a raiz, né, ou a base que está encostando no chão. Então, as primeiras folhas, ó, elas estão com clorose internerval. À medida que vai avançando a liana, ela vai perdendo a característica de clorose internerval. Então, essa planta apresentando clorose internerval na base. Ou seja, como nós estamos próximos, observa aqui outra, a mesma planta, ó, essa lianazinha aqui, ó, apresentando clorose internerval, como vocês observam, né? Não sei se ficou focado, mas vamos tentar visualizar. Qual o empecilho aqui nesse caso? Nós estamos em outra área, né? Onde nesta outra área, olha, a mesma planta aqui, ela vai estar apresentando esverdeamento, folhas verdes mais jovens, as folhas mais próximas à base, com caracterização de clorose internerval, né? O que nós podemos observar nesse caso aqui? Nós estamos trabalhando com duas áreas, né? Todas as mesmas áreas do mesmo local, né? Estamos no meio condomínio, né? Dois terrenos baldios. E a Xanana em uma área está apresentando clorose internerval e na outra área não está apresentando clorose internerval. No entanto, outra espécie mantém a clorose internerval, que mostra que espécies diferentes podem ter tolerâncias diferentes, né? Vamos agora lá para minha casa para dar exemplos de outras características de deficiência nutricional. Bom, já na minha casa agora, eu gostaria de mostrar essa planta, aqui tá, fica na frente da minha casa, né? Eu tenho essa mesma planta lá no quintal, então vamos observar a diferença, né? Então aqui na frente, ela é plantada aqui no chão, vocês observam aqui, mas no entanto, é uma área restrita, é um buraquinho, um espaço, um canteiro foi construído no solo, no meio da minha entrada da casa, né? Tem geralmente uma quantidade de terra limitada aqui dentro, é quase como se fosse um vaso no chão, né? E essa planta está se desenvolvendo. Mas observe o que está acontecendo na planta. O desenvolvimento ela não vai ter clorose internerval, mas vamos observar aqui uma coisa nos ápices. Observe.
Então, os ápices dessa planta, se você observar, ó, elas estão um pouco atrofiadas. Ó, as folhinhas pequenininhas. Eu vou mostrar aqui outras. Observe como os ápices estão atrofiados. Ó, olha lá. Deixa eu ver se tentar parar para a gente visualizar aqui. Deixa eu ver se eu tenho que aproximar mais. Mas os ápices da planta, se vocês observarem, todos eles estão um atrofiamento, né? Olha lá, inclusive, ó, o ápice, se vocês perceberem, eles estão apresentando, ó, folhas pequenas, né? Olha aqui os brotos, as folhas atrofiadas, né? Observe aqui, vou tentar mostrar essa daqui, ó. Ó, inclusive, né? Cadê? Ó, aqui embaixo, aqui embaixo, amarelando as folhas no ápice, né? Vou mostrar aqui outro broto, né? Outro ápice foliar. Observe. Olha aqui, um amarelamento da folha apical. Mas uma coisa que chama atenção, que a gente deve notar, observe, é o distanciamento internó. Veja cá, vamos tentar mostrar esse distanciamento internó. Olha lá. Vou pegar essa planta, esse broto que eu estou tirando aqui, ó. Não sei se vai dar para notar, vamos tentar pegar, mas observe. Ó, pronto, esse daqui. Ó, a distância dos nós, dos internóis, são pequena, né? Ou seja, ocorre, ó, observe aqui, ó, vou mostrar aqui, esse aqui tá bem interessante. Ó, que as folhas caíram, logicamente, mas vocês observam que os nós permaneceram, mas os nós muito curtos, né? Não sei se dá para observar, notar a diferença, olha lá. Novamente, ó. Os brotos estão um pouco atrofiados, né? E tá ficando um pouco amarelado, quase que morrendo. Essa planta já aconteceu esse problema em outro momento. Eu fiz o tratamento com adubação e eu corrigi. Novamente, o problema voltou a acontecer. Vou ter que novamente fazer uma adubação para melhorar. Mas vamos agora lá para o quintal para ver como é a outra planta que está em solo normal, né? E não vai estar apresentando essa característica, certo? Mas vamos lá para o quintal agora. Aqui no meu quintal, agora essa mesma planta, né? Observe as flores, né? Ela está bem mais florida, inclusive. Agora, olha a saúde dos ápices da planta. Olha como é saudável o ápice da planta. Olha o distanciamento internó, como está bem desenvolvido. Os internóis, olha, nós vamos pegar outro aqui, ó. Bem desenvolvido. Os ramos muito bem desenvolvidos, observe cá, ó. Sem nenhum problema de deficiência, os ápices saudáveis, totalmente saudáveis, observe. Então é outra planta, parece que é outra planta. No entanto, é a mesma planta, olha como os ápices estão bastante saudáveis. Então isso é uma questão, como eu posso dizer a você, nutricional, né? Nós temos lá na frente, como eu falei a você, a planta apresenta, é plantada em uma região, né? Onde você tem quase como um vaso, aqui nós estamos plantando no solo, no chão, né? Então isso é uma diferenciação. Então observe que plantas com restrição de solo, eles podem apresentar uma deficiência que plantas que estão plantadas diretamente no solo não vão apresentar. Vou mostrar agora um caso para a gente começar a discutir, a entender, entre a planta que está plantada em um vaso e as plantas plantadas em um chão, né? As duas estão no chão, mas agora vamos ver no vaso e no chão o que é que acontece. Vamos aqui agora para essa planta plantada no vaso. Olha aqui o vaso, certo? A planta, esse bambuzinho aqui, né? Olha lá. Então, olha o que acontece com essa planta. Vamos pegar aqui as folhas para visualizar. Olha cá. Eu vou pegar aqui a folha. Olha o ápice da folha, ó. Seca, necrosada, né? Você pegar outros ápices, observe. Todos eles, em sua maioria, ó. A folha vai bonitinha, né? Normal. No entanto, o ápice da folha, ela está seca. Vou pegar outros ápices aqui para a gente observar, ó. Vocês perceberem, a maioria dos ápices, elas estão secas, necrosadas, né? No entanto, é mais próximo a... Olha o ápice como está necrosado. À medida que você vai se aproximando do ápice da planta, né? Ó, essa necrose, ela não está acontecendo tanto. Então, ela é muito mais localizada em folhas que estão... Pegar essa planta aqui, esse broto mais baixo aqui, ó. Então, esse mais baixo, vocês observam aqui, ó, os ápices que estão
Mas as folhas mais jovens, observe, elas não têm ápices necrosados, né? No entanto, se eu for pegar folhas mais velhas, observe cá, ó, o que é que acontece? Nós vamos ter ápices com pontas necrosadas, né? Isso é uma característica dessa planta, ou seja, é uma deficiência nutricional dessa planta que está plantada em vaso, né? Agora vamos ver essa mesma planta plantada no chão para ver como é que é a diferença dessa, assim, no mesmo terreno. Não vou até nem parar o vídeo, eu vou manter aqui, vou caminhar aqui pelo meu quintal, né? E elas estão plantadas ali, observe. Ali está no chão, né? Então vamos ver como é que está essas plantas, essa mesma planta plantada no chão, né? Então observe aqui. Então olha como é a diferença, olha lá. Ápices, vocês observarem. Ápices sem a necrose do ápice. Inclusive se for pegar folhas mais velhas, ó, vou pegar aqui folhas mais velhas, olha como tá bonita, né? Ou seja, não está apresentando, ok? Folhas mais velhas não está apresentando esse ápice seco. Se pegar aqui folhas bem mais embaixo aqui, ó, todas elas, o ápice, né, como vocês observam, estão íntegros, né? Ápices bonitos, ápices saudáveis, uma planta bem mais saudável, né? Então observe, para aqui ilustrar, ó, olha lá como está bonito. É porque está molhado, porque acabou de chover, né, aqui na Paraíba, né? Olha aqui, plantas, folhas mais baixas, olha como está bonito, ó, folhas totalmente saudáveis, o ápice, nada de necrose no ápice, né? Então, outra questão importante, a diferença entre plantas plantadas, né? Como é que eu posso dizer? No chão, né? E plantas plantadas em vasos, como mostra aqui, eu acabei de mostrar a diferença. Essas mesmas plantas, observe que eu vou voltar aqui, essas duas plantas são cuidadas por mim, ou seja, eu faço o mesmo cuidado das plantas, no entanto, nós temos em umas plantas plantadas no chão sem deficiência nutricional e plantadas no vaso com deficiência nutricional, né? Então, isso é importante.